Começando o papo do zero e eu quero que vocês me ajudem a fazer a análise. Estou aqui na live esse momento, trocando uma ideia com a galera. Eu vou falar sobre a derrota do João Fonseca para o Elliott Spizzirri, 85 do mundo, americano, que venceu o João na primeira rodada do Australian Open 2026. Aí, como eu havia falado, se o João tivesse perdido o jogo pro americano, pelo mesmo placar que ele perdeu, com as mesmas condições que ele perdeu, eu não estaria preocupado se fosse o fato do João ter jogado mal. Ah, o João perdeu porque ele jogou mal. O João perdeu porque o adversário jogou muito. Se fosse isso, estava tudo certo. O que me preocupou demais foi ver o João da maneira como ele estava fisicamente. Porque assim, nos 4 sets, ele não estava bem fisicamente. No primeiro e no segundo, ele ainda tinha condições de batalha. Perdeu o primeiro, ganhou o segundo, tinha condições de batalha. Não estava chegando bem nas bolas e tal, mas no terceiro e no quarto, ele se arrastou em quadra. E é triste, né? Porque o João é novo, o João é jovem, e dá um impacto estranho. Você vê o João jovem, forte, com essas questões num jogo desse. E aí, assim, aí precisamos esperar a explicação na coletiva, na entrevista, para saber qual é o motivo. Qual é o motivo? Porque aí, não sei, pode ser se ele ainda estava lesionado, aí provavelmente ele não vai falar, mas se era falta de ritmo e ele estava enrijecido por conta da falta de ritmo, pode ser isso também, isso aí seria a condição menos preocupante, mas ainda assim preocupante, mas também seria mais tranquilo. E a terceira é ele ter uma nova lesão, gerada pela lesão que ele estava, né? Por exemplo, por ele estar compensando com outras partes do corpo a lesão que ele estava antes. Isso já é, para mim, um pouco preocupante, né? Não para a carreira inteira, mas para o momento. Agora é o seguinte, fiquei pensando uma coisa, queria compartilhar com vocês, que é o seguinte, o que pega para mim é que o João fez algumas alterações técnicas nos golpes dele. E eu me preocupo muito se essas alterações técnicas foram por conta da lesão. Também vou conjecturar várias possibilidades, né? Vamos lá. Primeira, e aí primeiro é assim, precisamos saber se essas alterações técnicas foram feitas por conta das lesões e algum tipo de incômodo. Porque isso é ruim por si só, porque mudança técnica, o tenista faz, ela é positiva quando o tenista faz para ter evolução técnica, não porque é uma necessidade de uma lesão, de uma dor, né, que pode até piorar o golpe, mas que vai aplacar a dor. Isso é preocupante, sempre. Aí são duas possibilidades. Caso ele tenha feito essas mudanças técnicas mesmo por conta da lesão, elas podem ter ocorrido por duas possibilidades. A primeira, lidar momentaneamente com a lesão, uma compensação momentânea. Seria um erro já. Seria um problema, não um erro, né? Porque aí era melhor o João não ter se recuperado 100% da lesão para aí voltar. Porque fazer uma alteração técnica por conta de uma lesão de momento não é interessante. Agora, a segunda possibilidade, aí essa não é, essa é uma preocupação muito grande, porque aí significa que a lesão é muito séria. É o João ter feito as alterações técnicas para lidar com a lesão ao longo da carreira. Porque aí, né? Aí, rapaz, é bem preocupante, porque aponta que ele tem uma lesão que limita que ele faça, que ele execute alguns golpes, né? E aí ele tem que fazer uma alteração, não para evoluir o golpe, não para sacar mais forte, para sacar mais colocado, mas para não ter dor. Isso aí seria um baque. Claro, a gente está aí sobre a emoção, o jogo acabou de acabar, tem 1 hora e pouco.
Mas se ele fez as alterações técnicas por conta da lesão, são esses dois cenários e os dois são preocupantes. Porque no primeiro caso, só para lidar com a lesão nesse momento, era melhor não ter feito, era melhor ter parado e só voltado dali a quando a lesão tivesse zerada. Porque aí você não mexe no golpe, você deixa o golpe intacto. Agora, a segunda, se for uma necessidade para sempre, aí, meu amigo, aí significa lesão. E aí é um risco, porque não necessariamente o golpe vai ficar tão bom ou vai ficar melhor do que era, né? Porque se fazer um gesto técnico diferente para contornar uma lesão, nossa, seria um baque. Ou então, ainda tem uma terceira possibilidade, tá? Tem uma terceira possibilidade, que é o fato dele estar jogando sem condições físicas fez com que ele se adaptasse à técnica, porque ele está lesionado, então ele não consegue executar a técnica, ele estava batendo assim. Também é um problema, porque você não pode entrar na quadra, porque senão você perde o flow do seu golpe. Você perde o flow do seu golpe, né? Então, assim, não é... Olha, não é tempestade em copo d'água. Não quero fazer tempestade em copo d'água. Não quero colocar a carreira do João em risco. Eu estou fazendo uma análise das possibilidades do que aconteceu, conjecturando. Porque é isso que eu faço. Eu analiso o jogo, eu penso o jogo e passo para as pessoas refletirem. Né? Eu não estou dando certeza. Eu não estou dando certeza disso, né? E eu não estou especulando só. Eu estou conjecturando. Mas me deixou preocupado. Essa que é a real. Me deixou preocupado. Me deixou bem preocupado. Eu tava achando bom, cara. Falei, pô, o João vai entrar na quadra, vai jogar. Mas, cara, foi muito pior do que eu imaginei a condição física que o João tava. Né? Acho que se foi, assim, era falta de ritmo e tal. Pô, não sei. Beleza, assim, ter participado, mas encerrou a participação de uma maneira preocupante, né? Não vou encerrar a carreira igual a galera tá fazendo aí, não. É só pensar quanto isso pode ser preocupante pro futuro. E assim, aí fechando, né? Fechando. Que são 3 possibilidades. Tá, beleza. Foi só conjectural do jogo, sentiu no jogo, falta de ritmo. Ok, seria menos preocupante, mas aí não sei se deveria ter entrado em quadra. Segundo ponto, que se ele se lesionou ainda mais durante o jogo. Aí é mais uma preocupação. E o terceiro é, se essa lesão, ela terá consequências, né? Porque ela é jovem, né? Muito jovem. Muito jovem. Agora, torcer para o João voltar quando ele tiver condições para não agravar a lesão, para ele jogar saudável, né? Para a equipe técnica do João ter muita calma e muita sabedoria para lidar com isso, né? É sabedoria para lidar, porque o João é um diamante e a equipe dele agora vai ter que ter uma sabedoria muito grande. Espero fortemente que eles saibam muito o que eles estão fazendo, né? Porque eles foram muito competentes em formar o João e levar o João até aqui agora. E agora é um momento crítico, né? Não assim, não é tempestade de copo d'água, de novo. Mas é um momento delicado, que não escolhas agora vão ter repercussão para o restante da carreira. Podem ter repercussão para o restante da carreira. Torcer muito, 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 muito. Assim, o Ricardo falando, ó, que os caras sabem o que fazem, pode ter certeza que muita análise e discussão para entender se entrava ou não. Não, claro, eu não estou questionando a equipe, eu estou colocando um ponto que agora a equipe dele vai precisar de muita sabedoria, né? De muita sabedoria em saber lidar com isso. Mas, galera, o que está me preocupando é essa questão, essa inculcação que eu tenho do gesto técnico, de ver ele sacando. Porque aí, ó, né, para complementar, vou
se eu fizer um corte disso, eu vou complementar com isso. O saque, sabe? Ele mudou, ele tava sacando a 140 e poucos por hora. 150, 160. E ele mudou a técnica de saque. Ele tava fazendo uma laçada mais curta e um movimento, não sei, será que era para poupar a lombar? E, pô, se foi uma mudança técnica para poupar a lombar a uma altura dessa da carreira, cara, o Fields fez isso, mas não, isso dificilmente é bom sinal, né? Só é bom se a lesão necessita que você faça uma alteração técnica para a carreira toda, é um cenário ruim. Se foi para lidar com a lesão de agora, a adaptação, também não é bom. Enfim, né? O Vini falou, mas ele não vai mudar não. O saque ele estava ajeitando para não doer. O cara não vai mudar uma hora dessa, dentro de um campeonato tão importante. Exato, mas é um problema. Ele entrar na quadra e ter que fazer adaptação técnica para conseguir jogar é péssimo. É ruim para a questão técnica. Melhor não jogar, é melhor se recuperar e entrar redondo. Se você tem que fazer adaptação técnica por conta de limitação, você vai continuar reproduzindo isso. Enfim, né? A Cibele fala, não, que ela não entende porque que estão analisando o jogo como se fosse falta de ritmo, jogo normal, e o Spiziri jogou muito. O americano nem comemorou direito no final. Cara, não vou tirar o mérito do americano. Ele entrou na quadra, fez o dele e ganhou. Mas o jogo é sobre o João, né? O João jogou 5% que ele pode, né? Teve um momento ali até interessante do jogo, que ele deu aqueles slicinhos de velho e tal. Pô, na hora foi legal ver ele adaptando, mas depois que eu percebi que ele tava fazendo aquilo ali porque ele não dava conta de fazer outra coisa, isso aí foi preocupante. Ele tá tendo que, de não tá conseguindo bater, ele tava tendo que chegar. Pô, tomara que seja só uma questão de falta de ritmo e tal. Ah, não, mas concluindo aí o papo do Spizeri, né? Porque, cara, não dá nem pra analisar esse jogo por erro forçado, erro não forçado, tática. Não dá, cara.